A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Está entrando no ar em www.mundialnewsfm.com.br. Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Oferecimento: produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na Rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com Rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail: contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Hilton Soares e JC Madureira. Boa tarde, ouvintes. Estamos começando a primeira edição do programa Conexão Tupinambá, do Sindicato dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro. Hoje estamos começando às 14h30, excepcionalmente, primeiro programa, mas toda segunda-feira o nosso programa vai começar de 13 horas às 15 horas. O Sindicato dos Sociólogos pretende, com esse programa, fazer amplo debate com a sociedade civil, com participantes também dela, sobre os problemas da cidade, do Rio de Janeiro, do Brasil, abrindo um debate rico, com a participação, claro, dos ouvintes, que pode participar através de e-mail, que nós vamos divulgar aqui no final do programa, e esse programa vai ser repetido nesse canal várias vezes, mas segunda-feira nós estaremos, então, com o compromisso de apresentar para vocês Conexão Tupinambá. O índio quer saber. Vamos discutir aqui o que o índio quer saber, por que o índio quer saber. A gente está colocando no programa questionamentos que são absurdos, assim, do ponto de vista da população. Por exemplo, as vigas que sumiram de um canteiro de obra e até hoje não apareceram. Quer dizer, coisas como essas que o índio quer saber. Mas por que o nome Tupinambá? A escolha que nós fizemos pelo nome Tupinambá é pelos índios que estavam povoando o Rio de Janeiro na época da descoberta, no início, pelos 1500, né? E que lutaram contra os portugueses. Foram aliados de Villegaignon na ocupação aqui da ilha de Villegaignon, na Baía de Guanabara, e foram exterminados literalmente pelos portugueses porque resistiram à escravidão. O último povoamento Tupinambá ocorreu em Cabo Frio, onde eles foram derrotados. Hoje nós temos alguns resquícios dessa etnia espalhados pelo litoral da Bahia, por exemplo. E além do fato de que os nossos antigos moradores do Rio de Janeiro, do Brasil, os verdadeiros povoadores dessa terra, foram exterminados nesse sentido, os tupinambás como exemplo, e tiveram uma bela divulgação em relação à natureza, o perfil que os europeus tiveram dos índios através de um mercenário alemão chamado Hans Staden, que até Monteiro Lobato fez uma história infantil, que ajudava os colonos portugueses a defender um forte em Bertioga, no sul do litoral de São Paulo,
E quando caçava sozinho, lá por 1549, foi preso por uma tribo tupinambá e levado para a aldeia de Ubatuba, que hoje é ocupada pela atual cidade de Paraty. Bem, desse tempo que ele ficou, ele conseguiu fugir depois no navio francês e escreveu um livro que se tornou um best-seller na Europa da época, em 1557, intitulado, e a partir desse título se marcou toda uma visão do índio brasileiro, né, das Américas, intitulado História Verídica e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis, comedores de seres humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo, nas terras de Essen até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden de Homberg, em Essen, a conheceu por experiência própria e agora traz a público com essa impressão. Quer dizer, essa obra marcou a visão que os europeus tiveram por séculos dos nossos índios, como comedores de homens, quando nós sabemos, pela antropologia, que eles só utilizavam essa prática para os heróis e os grandes guerreiros que eles capturavam. Inclusive, Hans Staden, né, ele não foi comido porque ele se acovardou na hora de ser apresentado ao chefe tupinambá. Vamos dizer, literalmente, ele esteve numa situação fisiológica terrível, que os índios ficaram horrorizados pelo cheiro que exalava do corpo dele. Então, aí acabou não sendo comido, né, pelo o grau de demonstração de covardia perante o chefe. Bem, e Tupinambá também, por quê? Nós temos aqui o Rio de Janeiro, com essa mudança que ocorre nesses últimos governos, tem fugido, toda hora vemos conexões estrangeiras, americanas, nomes, por exemplo, em Niterói, Araribóia, que foi um índio que ajudou os portugueses a expulsarem os franceses da Baía de Guanabara, foi traído. E hoje ninguém mais lembra do índio Araribóia. O símbolo do índio Araribóia, que era da cidade de Niterói, hoje é o MAC. E você tem uma obra com grande destaque do Oscar Niemeyer, futurista, bem moderna, mas que apagou praticamente a referência da fundação da cidade, que foi pelos índios da tribo de Araribóia, que foram expulsos pelos tupinambás naquela época e voltaram com os portugueses e venceram os franceses e também os tupinambás. E a ilha em que eles viviam, que a tribo dele vivia, que era a ilha atual governador, que seria devolvida para ele, os portugueses traíram Araribóia e ofereceram o Morro de São Lourenço, à beira de um mangue, no outro lado da Baía de Guanabara, e o tio de Estácio de Sá, que foi morto durante as batalhas pela ilha do governador, Mendes Sá, acabou ocupando a ilha, chamada Ilha do Governador, porque passou a ser dele, plantando cana-de-açúcar e vendendo rico açúcar para a Europa, e Araribóia no alto de uma pedra lá, na beira de um mangue, do outro lado da Bahia, depois de ter lutado com os portugueses para retirar os franceses tupinambás da ilha do governo de Velha-Gaion, da Baía de Guanabara. Então, esse caldo de traição sobre nosso povo, sobre a nossa história, que a partir dessa referência que nós queremos colocar em voga nesse programa, em outros, questionamentos sobre as coisas que vemos e que são tratadas como naturais, óbvias, e queremos provocar essa discussão com vocês. Então, está aberto o programa pelo Sindicato dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro. Temos a participação do JC Madureira, que vai começar o debate aqui da pauta de hoje, né? Com o Márcio Franco participando também. Em outros programas traremos outros convidados e queremos a participação dos ouvintes, até com sugestão de programas, de debatedores que possam trazer para o nosso programa. O sindicato está situado aqui no velho conhecido Beco das Sardinhas, Rua Miguel Couto, esquina com a Rua do Acre, bem aqui, agora chamado perto do Porto Maravilha, uma série de desocupações,
vários ordenamentos. Espero que o sindicato não seja desalojado também daqui, né, com essas mudanças arquitetônicas, mas estaremos aqui resistindo como os velhos tupinambás, araribóia e outros. Um abraço, vou passar aqui agora para o JC Madureira. Pode começar, Madureira, vamos começar o programa. Boa tarde, ouvintes e internautas, boa tarde, Newton, boa tarde, Márcio Franco, boa tarde, Elisa, também diretor do sindicato que está aqui presente, boa tarde, Paulo Roberto Asciola, que também está aqui presente, boa tarde, Vinícius também está aqui com a gente, boa tarde a todos que estão nos escutando pelo Brasil, no Rio de Janeiro e mundo afora. Na verdade, o resumo da ópera é o seguinte, Newton, índio está cansado de ser enganado, né? Índio quer saber. Índio foi muito traído, passado para trás, e agora o índio está cansado. Índio quer saber, índio quer agora botar a boca no trombone, índio quer pegar seu tacape e sair botando na muleira de quem está enganando o índio. É com esse espírito que a gente vai começar o debate. E hoje um bate-papo na nossa mesa, abordando a seguinte questão. Semana passada, dia 25 de janeiro, foi comemorado 30 anos do movimento Diretas Já, movimento que mobilizou a sociedade contra a ditadura que perdurava em nosso país e que muitas pessoas perderam a sua vida em função dos anos obscuros que estavam passando na nossa sociedade. Depois que terminou a ditadura, graças ao movimento das Diretas Já, que culminou na eleição das eleições gerais em 89, elegendo o primeiro presidente da República, governador, Congresso, todos os cargos eletivos, naquela época, o primeiro presidente da República eleito foi para a televisão dizer para a sociedade que a solução dos problemas dos brasileiros seria a privatização. Privatizar, vender tudo que estava na mão do Estado, porque aquilo traria qualidade da educação pública, qualidade do transporte público, qualidade da segurança pública, qualidade da saúde pública. Estamos hoje, já temos a quarta geração eleita para presidente da República e nós assistimos, semana passada aqui no Rio de Janeiro, publicado em todas as capas de jornais, o caos que se encontra o sistema de transporte público, transporte de massa aqui no município do Rio de Janeiro. Nenhum jornal deixou de estampar na primeira página o caos que foi o problema nas linhas de trem no município do Rio de Janeiro. Não precisa nem falar de barca, não precisa nem falar de metrô e nem das linhas de ônibus. Estamos vivendo um período em que a mobilidade urbana está sendo questionada pelos altos volumes de obras para a Copa do Mundo e Olimpíada e a promessa de que o investimento de Copa e Olimpíada melhoraria a mobilidade urbana, melhoraria o transporte de massa. O que nós estamos vendo hoje no município do Rio de Janeiro é o caos. Não se anda no município do Rio de Janeiro. E uma pergunta fica no ar. Até quando vão ficar enganando o índio com relação à mobilidade urbana? Índio quer saber. Márcio Franco, a sua opinião sobre esse refrescante calor aonde o carioca tem que ficar horas e horas dentro de um ônibus sem ar-condicionado. Boa tarde aí a todos, boa tarde a todos os internautas, todos os ouvintes, boa tarde Newton, boa tarde Madureira, Asciola, Elisa, Vinícius aí. Em primeiro lugar, parabenizar o sindicato pela iniciativa de ter um programa e ocupar esse espaço da internet, um espaço importantíssimo. Hoje em dia cada vez mais cresce toda a divulgação alternativa, dita alternativa, na verdade, mas que eu reputaria como séria, responsável e verdadeira, porque foge a todos os esquemas, né, todos os filtros, todos os, digamos assim, todas as limitações políticas e também econômicas que existem, na verdade, nas redes oficiais, né, na mídia dita oficial, tanto na rádios como também na TV, como também na imprensa.
Então é uma iniciativa importante. Eu acho que o sindicato está ajudando, né, o movimento sindical, está ajudando o movimento da mídia independente alternativa e também está, nesse ponto também, explicitando o seu projeto, para que ele veio. Ele é um sindicato sociólogo, embora uma categoria pequena, mas que tem um papel importante no processo da formação de opinião e na defesa da democracia, na defesa de mais liberdade, na defesa de uma cidade para todos, uma cidade para o cidadão. Quer dizer, hoje, infelizmente, o que nós temos é uma privatização da cidade. Esse modelo que nós estamos assistindo de intervenções urbanas levadas adiante pelo prefeito Eduardo Paes e pelo governador do estado do Rio de Janeiro, ele, na verdade, privatiza a cidade. Aqui do lado a gente vê isso com o tal do Porto Maravilha, que vai entregar, na verdade, nas mãos de empresas privadas toda a exploração dos serviços. Muitos desses imóveis vão ser financiados pela prefeitura, servidores municipais poderão comprar, mas o preço inicial dos mais baratos é de mais de R$400 mil. Eu queria saber qual o servidor municipal que tem condição de comprar um imóvel, mesmo na planta, com financiamento de 20, 25 anos, a esse preço. E no que diz respeito aos transportes, a mesma coisa. Os transportes, no caso do Rio de Janeiro, o centro desde o governo Carlos Lacerda é o transporte via ônibus, é o transporte coletivo. O Lacerda acabou com bonde. Quem viveu o Rio de Janeiro do tempo dos bondes sabe que ali a gente tinha condição de ter um transporte de muito melhor qualidade, por incrível que pareça. Hoje, com o caos que existe na cidade, os ônibus e os automóveis, eles andam mais devagar do que os bondes. No que diz respeito ao trem, você falou das diretas já, quando houve a transição democrática e o Sarney assumiu, ele tentou remodelar, na época ainda, a Companhia de Trens Urbanos da Rede Ferroviária Federal, e por ocasião, os transportes urbanos na cidade do Rio de Janeiro, na verdade na região metropolitana do Rio de Janeiro, transportavam cerca de 1.200.000 passageiros. Hoje não transporta nem a terça parte disso. Ou seja, quase 30 anos depois, os trens urbanos transportam cerca de 30%. Quer dizer, e o foco continua sendo o ônibus. O prefeito, ele, depois de muitos anos, fez uma licitação pública e entregou a cidade, dividiu a cidade por áreas. Cada área foi entregue a um consórcio. E esses consórcios, nada mais nada menos, foi contratar as velhas empresas que operam aí os serviços do Rio de Janeiro, esses serviços de transporte coletivo, desde o tempo do Carlos Lacerda. Algumas desde o tempo do Carlos Lacerda. Essas empresas estavam totalmente irregulares, com INSS atrasado, fundo de garantia, impostos e outras coisas mais, então eles não podiam concorrer. Então a solução encontrada foi entregar na mão de consórcios novos, recém-criados, que contrataram as mesmas empresas, cheias de dívidas, e que sempre ofereceram serviços de qualidade duvidosa. Essa semana passada, não faz nem uma semana, na terça-feira passada, eu andei no BRT, na linha Transoeste, vulgarmente chamado pelo próprio prefeito de Ligeirão, do terminal Alvorada até Santa Cruz. Depois eu voltei. Em primeiro lugar, fora do movimento de rush, eles tiram ônibus, Você vê ali o pátio ali no terminal Alvorada, todo ele cheio daqueles ônibus. E aí isso faz com que as pessoas fiquem esperando vários minutos, além da conta, e quando o ônibus chega, o ônibus vai cheio, mesmo fora do horário de rush. No horário de rush, eu também andei no horário de rush, no horário de maior movimento. Os ônibus todos são colocados para circular, mas não dá vazão. Para você ter ideia, em Santa Cruz tem a fila dos sentados e a fila dos em pé. Certo? Quando o ônibus sai da estação de Santa Cruz, já sai com toda a lotação cheia. Mesmo assim, ela vai parando. Vai parando ao longo do tempo. Tem o chamado expresso.
mas que também para em alguns pontos. Eu verifiquei que as janelas de emergência do BRT estavam amarradas com arame. Um ônibus novo, mas recém-inaugurado, mas já está sucateado por falta de manutenção. A empresa que opera é a velha Jaboa, que sempre operou os ônibus para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, há décadas, né, há muitas décadas. Então, a situação é uma situação realmente extremamente delicada, né, e que traz uma série de comprometimentos do ponto de vista da qualidade de serviço. Quando eu voltei, ainda não tinha estourado o trem, que acabou parando, né, arrebentando, sofrendo um acidente na quarta-feira. Mas já estava ali meio problemática a circulação dos trens. Meio barro, meio tijolo. Então eu vi que a plataforma estava cheia, então voltei do BRT. Podia ter pego aquele transporte Pegasus na tarifa A, mas me lembrei... Mas ia ser assaltado, levar um tiro. Recentemente, né, uma pessoa aqui próxima a gente foi sequestrado. Exato. Eu fui sequestrado, eu estava indo do centro da cidade para Campo Grande, peguei o ônibus frescão na Presidente Vargas. Na entrada da Brasil foi anunciado um assalto na hora do rush. Dois homens pegaram... Um pegou a arma, deu um tiro para o alto, anunciou o assalto, o ônibus foi levado até a altura de Guadalupe, na hora do rush, tudo fechado, e eles baculejando o ônibus inteiro para cima e para baixo, roubaram tudo que tinha direito. E o que mais me espantou era que um passageiro, depois que os assaltantes desceram lá na altura de Guadalupe, um passageiro falou que aquele era o 5º assalto na mesma linha, que aquilo acontecia toda semana. Então veja bem, Nilton, vou jogar a bola para você. Imagina o seguinte, ano passado o Brasil passou pelas mobilizações de inverno, né? 2013, junho de 2013, o povo foi para a rua contra os 20 centavos. Alguns dizem que não era só os 20 centavos. Mas veja bem, voltou-se atrás, não aumentou o preço de passagem. Aqui no Rio de Janeiro, o prefeito disse que não vai se pronunciar sobre o aumento de passagem. Encaminhou para o Tribunal de Contas do município se manifestar sobre a possibilidade do aumento de passagem. E para completar, senhores, prestem bem atenção quem anda de ônibus no Rio de Janeiro. Desde as manifestações, os ônibus com ar-condicionado sumiram do município do Rio de Janeiro. Sumiram! Não tem ônibus de ar-condicionado rodando no Rio de Janeiro, é muito pouco. As empresas de ônibus estão de pirrinha, de pirraça, dizem, se não tem aumento, então também não tem ônibus com ar-condicionado. Nilton, na sua opinião, índio quer saber? Índio quer saber? Madureira, eu fico pensando sobre, no jornal de ontem, né, saiu direto já, 30 anos depois, novos desafios. Eu participei desse movimento vindo de trem da Central do Brasil, né? Lá de Campo Grande, onde eu morava. E se você pegar o trem, não mudou muita coisa de 30 anos para cá. Mas grande parte da população veio de trem, de ônibus. Foi um movimento aqui que derrubou a ditadura, com 1 milhão de participantes em frente à Candelária, aqui perto na Avenida Presidente Vargas. E considerando o que ocorreu o ano passado, é mais fácil você acabar com a ditadura nesse país do que você derrubar o lobby das empresas de ônibus no Estado. Porque as manifestações do Rio de Janeiro em julho do ano passado, as manifestações reuniram pelo menos 1 milhão de pessoas na rua. Discutindo contra o aumento das passagens de 20 centavos. E de lá para cá, o que ocorreu? Não mudou quase nada, as passagens estão aumentando aí com valores extraordinários, os locais mais pobres do Rio de Janeiro estão tendo aumentos de passagens altíssimos, quer dizer, começou lá por São Gonçalo, onde eu estou morando agora, quer dizer, você tem as populações mais necessitadas e que gastam grande parte do seu orçamento com passagens de ônibus, o aumento das passagens. Quer dizer, o lobby dessas empresas de ônibus,
que aí eu volto velhos tupinambás que lutaram contra os portugueses, que grande parte delas passam pelo lobby dos portugueses aqui nessas terras, né? Empresas de portugueses com nomes, Brazo Lisboa, e outros nomes que nós vemos por aí pelas empresas, Real e outros nomes similares. Quer dizer, nós temos ainda o processo de colonização mantido aqui, com nossos governantes sendo sócios desses empreendimentos que expropriam o salário do trabalhador assalariado, né? Que precisa desse ônibus, de um trem, que brincadeira, quando o metrô foi inaugurado, nós tínhamos um serviço de primeira com o metrô. O metrô está pior do que o trem. Você não consegue nem descer nas estações com a quantidade de pessoas. E o Rio de Janeiro, que começou com o empreendimento lá na época do Marcos Tamoio, o Negrão de Lima, esburacando toda a cidade, quebrando tudo para criar as estações, acabaram com o Palácio Moron, ali na Praça Mahatma Gandhi, que onde era o berço do Senado, praticamente, o processo democrático, jogou tudo fora por causa do metrô. E hoje o que nós vemos? O esquema voltando todo para os ônibus. Márcio, me diga o seguinte, o que você que é morador da Zona Oeste, em Jacarepaguá, quanto tempo leva para chegar aqui? Como é que começou o BRT por lá para ligar? A Barra da Tijuca, como é que você avalia isso? Você morador de tantos anos lá. Olha, aparentemente, né, parece que é uma coisa bonita, né? Um ônibus articulado, uma plataforma nova, pista exclusiva, mas na verdade não resolve o problema. Nessa utilização que eu fiz do BRT, para você ter ideia, eu cheguei à plataforma de Santa Cruz 15 para as 5, né? Mas depois a gente conta que vai ter os comerciais aí, não é isso? É melhor dar um tempinho, melhor dar um tempinho. Vão entrar agora. Vamos entrar agora. Vamos ao começo. Depois a gente conta como é que foi o processo. Por favor. Vai, cadê os comerciais? Estamos apresentando Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Voltamos a apresentar Conexão Tupinambá. Conexão Tupinambá. Comunicando Hilton Soares e JC Madureira. Estamos de volta, ouvintes, depois do intervalo.
Aí estamos discutindo aqui sobre os preços das passagens, as condições do transporte urbano para o trabalhador, a população em geral. E o Márcio estava contando a experiência lá de Jacarepaguá. Como é que fica isso? Os BRTs que foram inaugurados naquela região para a Barra da Tijuca, como é que ele pensa sobre isso? Por enquanto só tem a linha que vai do Terminal Alvorada até o Terminal Santa Cruz, junto à Estação Ferroviária de Santa Cruz. Então, como eu disse, eu estava dizendo aí, eu cheguei 15 para as 5 no terminal ali do BRT de Santa Cruz, tinha um ônibus estacionado, já estava saindo cheio. Esperei mais um até que veio rápido, né? 10 minutos depois chegou outro, aí também, mas encheu todo. O terceiro saiu por volta de 17:07, 17:08, por aí. Veio relativamente rápido até o terminal Alvorada. Agora, alguns problemas essa linha apresenta. São ônibus novos, como eu falei, e eu já observei, em primeiro lugar, ar-condicionado problemático. Segundo, tanto na ida como na volta, as janelas de emergência estavam amarradas com arame, exatamente, arame desse comum, fio de arame. Eu tenho até a foto aqui que eu bati com o meu celular. Se quiserem depois ver, quiserem colocar no ar, cara, aí no site aí da rádio, para você ver a precariedade. E se observa também que tem muito sinal, né, e não há, na verdade, uma educação para que aquele sinal ali seja respeitado. Então teria que ter uma melhor sinalização, talvez com sinalização sonora na hora que fecha o sinal para o ônibus, que tem muito acidente, né, naquela estrada ali na Avenida das Américas, por avanço de sinal por parte dos carros e outros veículos na hora que o BRT está atravessando. Então é constante também os atropelamentos, acidentes. Agora, depois dali que foi o suplício, eu peguei no terminal ali em Alvorada, até que não está ainda concluso, mas, né, direitinho, organizadinho, limpinho. Santa Cruz não, estava sujo, tanto quanto abandonado. E aí peguei a linha 315, né, com todo o percurso de Santa Cruz até o centro da cidade, até aqui, ó, do lado aqui do sindicato, aqui na Rua Camerino, eu demorei, para dizer a verdade, 5 horas. 5 horas não, perdão. 5 horas não, 2 horas e 15, desculpa. 5 horas. Saí de lá 5, cheguei aqui mais ou menos 2 horas, 1 hora. Quer dizer, não demorou tanto. Mas não é um mês de muito movimento. Agora, no dia seguinte, quando teve o acidente de trem, teve gente que demorou 4 horas. Então, é um transporte extremamente complicado, porque, na verdade, o transporte de massa, que são os trens e o metrô, não funcionam adequadamente. O governador está prometendo aí melhorar, comprar carros novos, colocar luz em circulação, mas a coisa não, na verdade, até agora, está funcionando adequadamente. O ônibus, ele não resolve o problema. Todas essas medidas aí que a prefeitura está fazendo, na verdade, elas minimizam o problema, elas não resolvem o problema. Eu fico pensando aqui, eu gostaria da participação do Madureira sobre isso. Nós somos sociólogos aqui no sindicato. Como é que o Madureira, você como sociólogo, Madureira, aqui, morador da Zona Sul, né, carioca da Gema, não mora lá com o Márcio lá na Baixada de Jacarepaguá, mas como é que fica, toda essa lógica que foi construída da década de 70 para cá, da construção sob trilhos, né, que era a questão do metrô como solução do caos urbano em termos de mobilidade, e aí nós vemos nesses últimos 2 governos, praticamente de César Maia para cá, um direcionamento novamente sobre as 4 rodas. Como é que você vê essa mudança do eixo da mobilidade, desse reordenamento urbano, do ponto de vista sociológico? Como é que você vê essa mudança política? Índio quer saber? Bom, Newton, Márcio, a questão é a seguinte, acho que primeiro nós temos que observar qual é o modelo de sociedade que foi construído aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. A gente vive num país em que o modelo de construção e o modelo societário é um modelo voltado para a elite, não é um modelo voltado para a maioria da população. Você vê que até bem pouco tempo atrás,
quando se pensava em Brasil, a célebre frase de um ministro da Economia lá atrás, quando disse, primeiro crescer para depois distribuir, só cresceu e não distribuiu nada. E quem recebeu o bônus do que cresceu foi meia dúzia de famílias no nosso país. E isso se reflete objetivamente na mobilidade urbana. Botar dinheiro no trem para dar qualidade, para dar funcionalidade, botar dinheiro no metrô, botar dinheiro no ônibus, botar dinheiro num sistema público de transporte de massa, é uma coisa que só começou a ser dita a partir do momento das privatizações. O lema que foi apresentado para a sociedade, para o povo, foi privatiza que vai melhorar. Nós já temos mais de uma década de privatização de trem e barcas e não melhora. Algum governante vai dizer assim, mas os trens têm ar-condicionado. Alto lá, cara pálida. Que negócio é esse? Não tem trem com ar-condicionado em todas as linhas da Supervia. Quem afirma isso é mentiroso. Você tem determinadas linhas que tem, outras que tem mais ou menos e outras que não tem nada. E aí a argumentação é que o trem vem de longe, que o trem está vindo não sei da onde. Mas, nossa senhora, que demora para esse trem chegar aqui. Esse trem deve estar vindo de Plutão, né? De nenhum lugar do canto da Terra, deve estar vindo de Plutão. Então eu acho que a gente tem que começar a questionar por que entra ano e sai ano e o sistema de transporte de massa não melhora. O metrô no Rio de Janeiro, Nilton, se você comparar o ano que foi construído o metrô do Rio de Janeiro com o ano que foi construído o metrô de Xangai, você vai ficar estarrecido com o que você vai descobrir. Se você comparar a malha do metrô do Rio de Janeiro com a malha do metrô de Xangai, você confirma a velha tese que o metrô do Rio de Janeiro vai de nada a lugar nenhum. A malha de Xangai interliga a cidade inteira. Isso para não falar da malha de Nova York, da malha de Londres, que o metrô, você vai a qualquer ponto da cidade do Rio de Janeiro. O metrô do Rio de Janeiro não foi pensado para isso. O transporte de massa no Rio de Janeiro e no país como um todo é uma vergonha. É só você ver na questão, por exemplo, do transporte de mercadorias, de produtos fabricados no país. A prioridade é você circular a mercadoria pelo asfalto e não pelo trilho, não pela linha do trem, que é mais barato. É mais barato construir linha de trem, é mais barato transportar pela linha de trem, é mais barato, e o produto final chega na mão do consumidor mais barato. Mas se investe aonde? No asfalto, no pneu, na gasolina, que torna tudo mais caro. Essa opção por esse modelo é antiga. Ainda há tempo para reverter? Ainda há tempo para reverter. É preciso superar os entraves do desenvolvimento brasileiro. Aqui no Rio de Janeiro, só para encerrar essa parte, senhores, imagina o seguinte, uma pessoa que sai do centro da cidade e leva 4 horas para chegar em Campo Grande, 4 horas para chegar em Campo Grande, bairro do município do Rio de Janeiro. E não é por causa de Copa do Mundo, não é por causa de obra. É o sistema de mobilidade urbana no Rio de Janeiro. E isso é um absurdo. Eu quase chego em São Paulo pelo tempo indo do centro da cidade para Campo Grande. Não dá. Não existe mais espaço. Índio está cansado de ser enganado. Índio quer saber até quando? Até quando vão continuar enganando o índio? Olha o ar. Índio quer saber. Eu gostaria de saber. O índio quer saber. Cadê a linha de trem-bala entre Rio e São Paulo? O que aconteceu com o trem-bala entre Rio e São Paulo? A bala está perdida. Eu estou vendo aqui no site, no site GI, né, que é da Globo, China inaugura, foi de 26/12, né? A China está inaugurando a maior linha de trem-bala do mundo, país comunista, criticado pra caramba lá no Fórum Mundial, que explora todo mundo. O trem-bala a 300 km/h
liga Pequim a Guangzhou, a 2.300 quilômetros de distância. A viagem dura 8 horas, 12 horas a menos do que feita em trem convencional. Diga-se de passagem que a China, que é um país maior do que o Brasil, mas que apresenta diversidades geológicas mais díspares que o nosso país, tem deserto, montanhas altíssimas, etc. e tal, é recortada por trem-bala por todo o país, de norte a sul, oeste e leste. Quer dizer, e o nosso trem-bala? Como é que ficou o trem-bala, Márcio? Entre Rio e São Paulo. Acabaram com a linha de transporte de passageiros entre Rio e São Paulo, que era para uma pequena elite, mas ainda existia. Como fica isso? O Nilson, eu acho que o Madureira ele deu alguns dados importantes em termos de tempo de deslocamento no centro da cidade. Então, eu fiz essa viagem aí de Santa Cruz ao centro da cidade, fora do horário de rush, 15 para as 7, chegando na terminal, chegando aqui 7h15, 2 horas e meia. Isso, no contrafluxo, porque, na verdade, de tarde está todo mundo indo para lá. Se for de manhã, né, no fluxo normal, e de tarde, voltando para Santa Cruz, você vai demorar, isso que o Madureira falou, algo em torno de 4 a 5 horas, se não tiver nenhum acidente ali de um carro que quebrou, um carro que bateu, né, um ônibus que deu defeito. Então, é um absurdo. Eu já vim de van, agora não tem mais, porque o prefeito acabou com todas as vans daquela área para o centro da cidade, em 1 hora. De trem, se o trem funcionasse, fosse seguro, não viesse superlotado, você faria quente, né? Super quente, né? Uma coisa que é terrível nesse verão. É impossível, né? Vai chegar. A via super você faz quente. Um pouco mais de 1 hora, no percurso normal. E o ônibus, você vê, o BRT ele vem superlotado. Depois você salta no terminal Alvorada, pega um outro ônibus no centro da cidade, você pode ir pela Gávea ou pela linha amarela. O mais rápido pela linha amarela, também vem superlotado. Então é o tempo que você leva daqui até a cidade ali que fica antes de São Paulo, até São José dos Campos, mais ou menos, 4 horas e meia. Isso para você fazer um percurso do centro da cidade até Santa Cruz, que são de 75 quilômetros. Então é um absurdo. No caso, você falou, o trem-bala, isso, no meu entendimento, meu entendimento, é o lobby das empresas de avião. Porque o trem-bala, ele atende uma determinada faixa de usuários que não gostam de viajar de avião, que tem muita gente que você sabe que tem medo de andar de avião, mas que pagaria até um pouco mais e não se importaria em gastar um pouco mais de tempo de ir pelo trem-bala. Então o projeto trem-bala, pelo custo dele e pelo lobby das empresas de aviação, ele está parado, né? O projeto está parado, não saiu do papel. Agora, seria interessante, né, que muita gente acha que aquilo ali é só para uma elite. Eu tenho por mim isso uma visão equivocada, porque em vários lugares do mundo o trem-bala ele é um trem, né, um modelo acessível, né, uma boa parcela da população. Hoje mesmo os aviões, que no passado era uma coisa absurda, tinha um preço absurdo, hoje em dia com a possibilidade de você comprar com antecedência pela internet, com a possibilidade de se parcelar, porque tem o crédito, o avião se tornou extremamente acessível. Uma parcela da população, que a gente pode chamar aí de classe média, que antes estava impossibilitada de andar de avião. Nesse último no final de semana retrasado, depois quando a gente veio lá do CONAI, na Conferência Nacional de Educação, em Brasília, o avião da Gol veio superlotado, né? Tinha um colega até que brincava, né? No avião, né? Que antes podia se viajar de avião, fazer um bom lanche e beber uísque, né? Hoje em dia você pega o avião da Gol, né? Tudo ali é vendido, né? Só falta
Tem uma loteria também ali dentro. Entendeu? Você arrecadar um dinheirinho a mais, um plus a mais. Mas o café, entendeu? Água mineral, o lanchinho, tudo é vendido. De qualquer maneira, né, se tornou a classe econômica uma coisa mais acessível à população. O trem-bala ele seria uma solução, mas pelo que a gente observa, o lobby, como é realmente muito grande dessas empresas de avião, digo, e também de ônibus, que tiraria muito passageiro do ônibus, especialmente do ônibus, você faz um voo daqui a São Paulo na promoção por 200, 250 reais, 300 reais. Um ônibus leito, ele está em torno de 150 reais. Mas, Márcio... Né? Esse é o problema. Quer dizer, são os interesses privados que se colocam acima dos interesses públicos. Vamos recordar aqui algumas coisas que aconteceram no Rio de Janeiro, em termos de transporte de massas, né? Eu me lembro, minha mãe participou naquela revolta das barcas, lá em Niterói, corrida lá em 22 de maio de 1959, né? Quando a família Cantareira aumentou em alguns centavos a passagem das barcas. A população tomou as barcas, incendiou a estação, perseguiu a família Cantareira, que morava na Alameda São Boaventura. A família teve que sumir do estado do Rio de Janeiro e a população invadiu a casa, destruiu todos os móveis, perseguiu a família até pelas estradas lá por Itaboraí. Quer dizer, a Marinha, fuzileiros navais, metralharam a população ali na Praça Lariboia para conter o levante. Você tem isso, e até hoje as barcas aumentam indiscriminadamente. Você passou para a Conerj, né, estatizou, o governo privatizou, e está lá aquela qualidade das barcas. Hoje maquiaram as estações, mas ainda outro dia a barca, vamos dizer, encalhou ali perto da estação, com vários passageiros dentro, levando pânico aos viajantes. Pô, nós temos o quê? Também no Rio de Janeiro. Quando você vai daqui para Magé, vai para Campos, você pega uma estrada toda esburacada, passagens caríssimas, mas na década de 50 e 60, você ia para Campos de trem, saindo da estação ali do Barreto, de Niterói. Você tinha uma composição de trem urbano de Niterói para hoje, onde está sendo construído o Comperj, Itaboraí, Rio Bonito, se ia de trem. Quer dizer, você hoje tem uma via ali aberta, abandonada, com uma série de qualidade de ônibus que você só tem entrada por uma porta. Você fala de ar-condicionado, os ônibus de São Gonçalo são coisas parecem ônibus recaçutados lá da década de 70 e 60, que foram maquiados e utilizados nas linhas urbanas da cidade. E que foi a primeira cidade que aumentou a passagem de ônibus. Quer dizer, nós temos uma participação popular, lutas contra esse modelo que o Madureira estava falando. E tivemos a população ocupando 1 milhão de cidadãos, protestando aqui na Rio Branco, no centro do Rio, contra o aumento das passagens, e nada muda. Quer dizer, eu estou vendo aqui, só para não me alongar tanto, mas eu quero colocar aqui uma coisa. Quando é que o trem-bala foi colocado em pauta? Quantos anos a gente está discutindo isso? Márcio, quantos anos? Índio quer saber? Eu não tenho ideia, mas eu acho que uns 5, 6 anos. Já está perdendo já a memória, o povo nem está sabendo, né? Mas olha só, a China, né, ela inaugurou as primeiras conexões ferroviárias de alta velocidade, trem-bala, né? Trenzinho não, trem-bala, foram inauguradas em 2007. Desde então, 2007, desde então o país construiu a maior rede do mundo, com mais de 8.000 quilômetros, número que deve dobrar até 2020. Você está vendo que a população nos rincões da China, lá no fundo, lá do deserto, tem uma qualidade de transporte melhor que nós, que somos chamados cidade de das 8 maiores economias do mundo. Quer dizer, é um país socialista, criticado por ser comunista até hoje, e que construiu de 2007
Até 2010, 8 mil quilômetros de trem-bala. Daqui para São Paulo, quantos quilômetros são? 400. Nilton, uma notícia de última hora, a polícia soltou um boletim identificando 5 suspeitos sobre o desaparecimento das vigas. Os 5 suspeitos têm motivo. Magneto, porque ele tem o poder de mexer com os metais, ele quer fazer o teste naquele metal precioso que estava lá. Homem de Ferro, que quer produzir várias armaduras para ficar guardada, estocada, porque ele briga muito. Capitão América, que quer ter um estoque de escudos, ele quer fazer com as vigas. Thor, que quer ter um conjunto de martelos de reserva, ele pode produzir milhões de martelos com aquela viga. E o Batman, que quer fazer um novo veículo com aquele metal. Então a polícia divulgou que os 5 suspeitos do desaparecimento das vigas da perimetral, e eles vão ser investigados, vão ser chamados para interrogatório, para saber qual deles é que surrupiou a viga. O Super-Homem não está nessa história, não. Né? Não, o Super-Homem não quer saber de viga. O Super-Homem quer saber de kryptonita, essas coisas todas. O Super-Homem está absolvido nessa história. Ele estava saindo com a Mulher Maravilha nesse dia. No dia, ele tinha um álibi, ele estava saindo com a Mulher Maravilha. Mas olha só, Nilton, presta atenção nessa questão. Nós estamos chegando... Pelo menos a eficiência da nossa polícia você tem que reconhecer. É verdade, é verdade. Pedindo ajuda ao FBI, à CIA e aquele serviço de informação e espionagem dos Estados Unidos pelo mundo afora. Eles estavam pedindo... O NSA também entrou nessa? Também ajudou. Também fez a escuta telefônica de todo mundo para poder chegar até lá. Tudo. Imagem por satélite, tudo. Aí chegaram nessa lista de 5 suspeitos americano, da viga que está colocada. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, ouvintes e internautas. Nesse debate, para a gente não concluir, para a gente não fechar sem uma... Faltam 8 minutos... Quero chamar a atenção para o seguinte: amanhã, terça-feira, dia 28, segundo o prefeito, o Tribunal de Contas do município iria se manifestar sobre o reajuste da passagem de ônibus. E que, de acordo com o posicionamento do Tribunal de Contas, é que o prefeito se manifestaria. Bom, senhores, senhoras, amigos, amigas... Quem frequenta ônibus, quem usa ônibus, pode ter a surpresa nessa semana dos valores serem aumentados e os ônibus com ar-condicionados reaparecerem no nosso trânsito do Rio de Janeiro. Eu acho que é muita cara de pau. Cara pálidas. Né? Tem muito cara pálida aí querendo dar desperto, achando que índio é bobo, que índio não está vendo. Tá na hora do índio pegar seu tacape e meter no lombo dessa canalhada safada. Não é não, Nilton? Os portugueses sabem disso, né? Mas aí eles contaram a história de outra forma. Vou pedir aqui uma palavrinha rápida do nosso amigo Acioli para a gente fechar o programa de hoje. E já lembrando o seguinte, semana que vem... Nós estamos aguardando o posicionamento do TCM e do prefeito. Mas olha, o governador já deu 50% de desconto do IPVA, de todas as empresas de ônibus. É um sinal. Não? Já deu, né? Eu estou preocupado. Não, ele deu 50% bonzinho, né? Do IPVA. 50% do IPVA. É PVA, né? Para tudo que é estadual, né? Não, e o pezão... Desculpa. Bonzinho, né? Bom, o vice-governador deu uma declaração que saiu nos jornais dizendo que ele estava satisfeito com a Supervia. Satisfeito, queria saber por quê. Índio quer saber. Está satisfeito com o quê, amigo? Índio quer saber. Índio quer saber. E só para também aqui, o secretário estadual de transporte, na capa do Extra, foi publicada uma foto no dia lá do incidente na linha do trem, uma foto, ele conversando com os diretores da Supervia, dando gargalhada, rindo. Tá rindo de quê, secretário? Índio quer saber. Mas tá até um negócio aqui, desculpe, Madureira. Tá estranho aqui na capa, tá dizendo assim: nós estamos tendo dificuldade para devolver o dinheiro, segundo o jornal Extra.
é o Júlio Lopes, que é o secretário, né? Falando como se fosse porta-voz da Supervia. Ele está tendo dificuldade de devolver dinheiro para quem e de quem, né? Vamos lá, Scioli. Solta a língua. Bom, boa tarde a vocês todos aqui. É um prazer muito grande estar participando aqui do programa de vocês, estar participando aqui na sede do Sindicato dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro. E a gente não tem assim muito tempo, o tempo aqui está curtinho. Eu gostaria só de dizer para vocês o seguinte: esses assuntos que eu considero enojantes, né, tudo isso que você disse agora eu venho acompanhando, a gente pode discutir num outro programa. É uma sugestão. Mas eu tive um prazer muito grande, estou aqui desde o início do programa, né, eu faço a direção geral de jornalismo da rádio, acompanhando vocês que, de uma maneira bem simples, num linguajar bem popular, disseram verdades que precisam ser ditas. A população, os ouvintes precisam saber a pura expressão da verdade. Bem, como a gente está aqui no final do nosso programa aqui, do programa Conexão Tupinambá, eu acho que inclusive o sindicato foi muito feliz na escolha do nome, né? Eu gostaria de agradecer aqui a equipe que nos ajudou a fazer esse programa, aqui na mesa de áudio e a gerência técnica de informática, o Vinícius Ascioli, a edição de imagens, o Gabriel Bernardo, e a manutenção de equipamentos, o J. Show. Na produção, o Newton Soares, o JC Madureira, eles estão secundados aí pelo Márcio Franco e a Elisa Ruda. E divulgar aqui os nossos e-mails, ouvinte@transamernewsfm.com.br e ouvinte@mundialnewsfm.com.br. O telefone da nossa redação é o DDD, o 21, é o 4109-1236. Vou repetir aí, o 4109-1236. E a direção geral de jornalismo da rádio, é desse que vos fala, Paulo Roberto Ascioli. Nilton, Madureira, Márcio, queria que agradecer a vocês, que vocês divulgassem também o telefone daqui e o e-mail que vocês futuramente possam estar recebendo correspondências aí. Boa tarde a todos, muito obrigado. Hoje é dia 27 de janeiro de 2014, são 15 horas e 28 minutos. A temperatura aqui na rua Miguel Couto está 32 graus, rapaziada. Está quente para dedéu. Muito obrigado a todos. Roberto Ascioli. Bom, gente, eu gostaria de agradecer o convite nessa primeira experiência e dizer que quem quiser escrever, apresentando sugestões, opiniões, questões para serem levadas adiante pelo programa, só escrever para o e-mail do sindicato, que é o sindiserge, repetindo aí, sindiserge@gmail.com, tá? sindiserge@gmail.com. Sindiserge, S-I-N-D, né? O D é mudo, né? Sindiserge. Agradecemos aí a participação dos ouvintes. Segunda-feira, só quero ressaltar que o programa vai começar às 13 horas, que hoje foi excepcional, o primeiro programa histórico, esperamos que possa se manter pelos anos afora. Conexão Tupinambá, Índio Quer Saber. Eu quero fechar aqui com a pauta do próximo programa, Madureira. O que nós vamos discutir segunda-feira para os nossos ouvintes? Se o prefeito aumentou ou não as passagens do Rio de Janeiro. Será? Índio Quer Saber. Índio Quer Saber. Obrigado, então. A gente encerra o programa de hoje. Nesse dia, primeiro programa da série, participação dos ouvintes será bem recebida e atendida. Por favor, queiram entrar em contato conosco. Um abraço a todos e até o próximo programa. Obrigado aí, a senhora. A rádio feita pra você. Jornalismo, música, notícias, variedades e informação. Curso técnico Cefat.
Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.hd1.com.br. Produtos veterinários é no Pet Shop Meyer. Lá você encontra tudo que é recomendável para seus cães, gatos, pássaros e roedores. Você também encontra rações nacionais e importadas, além de banho e tosa, medicamentos e produtos para piscina, acessórios, gaiolas e sementes. Faça seu pedido e a entrega de seus produtos em domicílio e grátis. Um conforto para você. Além disso, se você precisar de Taxi Dog para seu animal, você também terá esse atendimento especial. E o Taxi Dog vai em diversos bairros. Confira e será sempre muito bem atendido. Fale conosco pelos telefones 2594-5209 e 2596-9157. O Pet Shop Meyer fica na rua Leite Ribeiro 4, loja AB, esquina com rua Dias da Cruz, 470 Meyer. E-mail contato@meyerpetshop.com.br.